entender o Renascimento, principalmente em Florença, esse lugar onde foi o berço do Renascimento, né? Esse lugar que estava acontecendo tudo nessa época. Florença, inclusive, nesse momento, além de estar com a ciência, já com tecnologia, com esses pintores maravilhosos que estavam lá, que era o Leonardo da Vinci, que era o Michelangelo, que era o Botticelli, uma turma incrível, né? Eles já estavam, Vasari também já estava, Vasari, que é esse biógrafo, historiador, que depois, né, quando Leonardo morre, o Vasari, o Jorge Vasari, é esse historiador de Verona, de Florença, que vai escrever a biografia desse tempo. Ele vai fazer uma biografia desses homens desse tempo. Quando Leonardo da Vinci morre, o Jorge Vasari tinha 8 anos. Então, ele pega isso numa época muito importante. Bom, então, o Renascimento foi um fenômeno, e é um fenômeno atemporal. Né? A própria palavra, se a gente for se apegar pela palavra, renascimento, é um fenômeno atemporal. Por quê? Porque a palavra já está dizendo, né? Isso de acordar, um acordo, fazer um acordo com a vida, um acordo com esse momento, renascer. Então, esse fenômeno atemporal, que a palavra está trazendo, né? Acordar para a vida, renascer a cada instante, a cada momento, né? E isso, o renascer, sempre é necessário. Então, é um fenômeno da nossa história, da nossa estrutura, da nossa vida. Então, esse fenômeno, nesse período de 1480, 1440, já estava o Renascimento brotando, né? Violentamente, mas principalmente em Verona, o berço do Renascimento. Inclusive, é provado que nessa época, eu uso a palavra Verona, não, em Florença, Firenze, eu vou trocar para Firenze, Firenze era o lugar onde havia um número muito pequeno de analfabetos. Vocês conseguem imaginar isso? 1.500, numa cidade, né, de, sei lá, 6, 7 mil habitantes, que eu acho que era o que suportava naquela época, tinha um número mínimo de analfabetos, né? E o Leonardo da Vinci estava ali, nascendo nesse lugar, né? Então, o Leonardo, ele é o protótipo do homem do Renascimento, tá? E ele, então, eu vou pedir, então, para a Mazé, para a gente começar, colocar a imagem do Vitruviano, que é a imagem desse tempo, que o Leonardo da Vinci vai nos trazer como o homem que vai facilitar essa passagem. Ó, o Vitruviano, né, que ele vai fazer em 1480 e 1492, está ali, inclusive, né, ele vai criar esse homem que agora é um representante do universo, ele está numa posição de estar nos 4 cantos do planeta. Ele é o centro do universo, tá? E antes, o que vinha acontecendo? Na Idade Média, o homem era esse subjugado, era esse que tinha que estar submisso às leis da igreja, das religiões, era o homem que vivia sobre o jugo do pecado, era um homem que não existia. Ele não podia ter conhecimento, ele não podia existir, ele não podia nada. E a Idade Média vai ser esse momento da história que é dominada por guerras sobre religiões também, não que não tenha havido depois, né, mas assim, era o domínio total da igreja. O homem não existia. O Renascimento
Então, é esse momento que vai dar um lugar para esse homem. E esse vitruviano vai ser um registro fiel de como o Leonardo da Vinci estava sentindo, né? Porque é sabido que a arte, que o artista antecipa um tempo na história, né? O próprio Freud vai falar disso. O artista é aquele que vai trazer o tempo antecipadamente para a história. Ok, mas obrigada. Depois nós vamos voltar com a imagem do vitruviano. Pode tirar. Então, assim, então aqui está o nosso Leonardo, né? Ele nasce em 15 de abril de 1952, né? Ele vai nascer num lugarejo chamado Anciano, em Florença. Era um lugarejo, uma aldeiazinha, uma vilazinha próximo de Florença, né? E por que ele se chama Da Vinci, né? Porque ali em Anciano tinha, então, tipo um bairro, como nós. Eles lá na Itália eles chamam Città. A Città é como seria assim, Santa Felicidade dentro de Curitiba. Eles não perguntam em que bairro você mora, eles perguntam qual é a tua Città. Então, a minha Città não é Curitiba, é Santa Felicidade dentro de Curitiba. Então, a região que a família Da Vinci morava era na região Da Vinci. E eles levavam o nome, né? Então, levavam o nome desse lugar. Então, Da Vinci é o nome da cidadezinha, do local, e a família leva esse nome, né? Então, o que acontece ali nesse lugarejo, né? A família Da Vinci, eles eram tabelionários. O pai e o avô era uma tradição de tabeliões. Quer dizer, era uma família que tinha uma posição, para a época, muito boa, né? O avô Antônio era tabelião, tinha o tio Francesco, era um tabelião, e o pai do Leonardo Piero, outro tabelião. Numa aventura, numa viagenzinha meia, o pai tem um encontro amoroso com uma camponesa, Caterina, e nesse encontro ela engravida e engravida do Leonardo da Vinci, né? Então, acontece que naquele tempo, veja que interessante, a gente pensa hoje que essas regras, essas leis de que só podia se casar, né, com já determinadas famílias, os nobres, né? Então, o rei tal casa com a rainha tal, porque eram negócios que eles faziam, né? As famílias já vinham com tem que ser, nasceu já, o casamento está marcado, por quê? Porque nós vamos fazer um negócio. Isso, os reis, os nobres. Só que as famílias que não tinham esses títulos de nobreza, nesse período, também respeitavam essas regras, né? Que dá a impressão que essas regras vinham de conceitos de religião, de pregações da igreja, né? O pai do Leonardo, Piero, ele já estava prometido para uma outra dama, uma outra senhora. E a mãe do Leonardo, embora uma camponesa, dizem, inclusive, que ela era órfã, que ela era uma menina de baixo nível cultural e social para se casar com Piero, também estava prometida para um outro cidadão ali da região. Enfim, eles acabam tendo o filho Leonardo, e o reconhecimento do Leonardo nunca foi feito pelo pai Piero. Esse detalhe é muito importante, né? Esse pai que não o reconhece legalmente. Quem reconhece Leonardo é o avô Antônio. Ele passa a receber o nome Da Vinci pelo avô Antônio.
E até os 2 aninhos, mais ou menos, ele vai viver com a mãe. Depois a mãe se casa e ele vai, então, passar a morar com o avô Antônio. E nesse movimento de morar com o avô Antônio, o pai já está... O pai era bastante aventureiro também, vivia mais em Firenze do que nessa região de Anchiano. E o avô, inclusive, se vocês procurarem no Google, tem a casa onde o Leonardo nasceu, e eu tenho um colega chamado Passos, que esteve, né, Passos? Passos me falou, ele está aqui, que ele foi conhecer essa casa do nono Antônio, essa casa ali, a casa da mãe, que também ficava pertinho onde o Leonardo da Vinci nasceu. Então, assim, ele teve uma... Para quem assistiu o filme, vai lembrar desses momentos dele com a natureza, muito contato com a natureza, muito solto, muito livre, muito brincalhão, uma vida, assim, sadia, mas com poucos limites e com poucas regras, né? Como, às vezes, é necessário para uma criança. Então, ele fica com a família na casa do avô, até os 12, 13 anos, mais ou menos. Ele é filho do avô, legalmente falando, e a mãe acaba se casando, tendo mais 4, 5 filhos. O pai se casa com essa mulher que passa a ser a madrasta, que vai criar o Leonardo, só que essa mulher não teve filhos. Então, o pai do Leonardo vai se casar mais 2 ou 3 vezes, e só no 4º casamento, quando o Leonardo já está com 24 anos, é que ele vai ter um irmãozinho. Antes disso, ele é filho único, né, desse pai, que também não estava muito preocupado com ele. Como foi, então, essa formação do Leonardo? Por tudo que o Leonardo nos deixa, né, por tudo que ele nos trouxe de magnífico, de obras, de arquitetura, de engenharia, de pesquisas de biologia humana, enfim, né? Na obra de arte, de tudo isso, pasmem, o Leonardo ele não podia frequentar uma escola de elite. Não podia. Ele não pôde aprender o latim, nem o grego, que eram as línguas dominadas na época, eram as línguas dos nobres, né? E as línguas, por excelência, quem falasse dialeto ou coisa assim, era a língua do demônio, eles diziam, né? E foi justamente nessa época do Renascimento que isso vai mudar. Inclusive, isso vai mudar, né? Os dialetos passam a ser daí a língua do povo e a língua reconhecida. Mas até então, a língua do povo era uma língua que não era nobre, que não era falada nas elites. Então, o Leonardo ele não pôde frequentar uma escola porque ele era um filho bastardo. Então, filho bastardo, o pai não tinha reconhecido, ele não podia. Então, ele teve... ele não frequentou uma escola nobre, onde assim... Então, ele tudo que ele nos deixou, tudo que ele pesquisou, tudo que ele estudou, ele vem de um preparo anterior. Não existiu isso. Isso é um fenômeno, gente. Isso é muito interessante. Né? Então, ele passa a... Quando o avô morre, o avô Antônio morre, o pai já está em Firenze, Florença, vai buscá-lo e leva para viver em Florença. Aí, o pai, para lidar com esse menino meio selvagem também, porque andava muito solto, e como fazer uma possibilidade de dar estudos para ele, coisa assim, o que esse pai faz? Ele era muito amigo
Verlóquio, né? Que inclusive a palavra verlóquio significa aquele que vê, né? Aquele que vê bem, verlóquio, lóquio, né? Ele era um pintor, tinha um ateliê, e tem um outro nome que eu agora não me lembro, mas enfim, o apelido era aquele que tem uma visão, né? Esse Verlóquio. E o pai, o Leonardo, faz um desenho muito interessante de um dragão. O pai vê esse dragão e fica impressionado com a qualidade do desenho. Ele está com 12, 13 anos e diz, bom, vou levar esse menino lá para o ateliê do Verlóquio e vamos ver o que vai dar. Se ele tinha uns 13 anos. Isso em Firenze. E ele vai para esse ateliê. Nesse ateliê lá está Botticelli, né? A turma boa. Já tem um pessoal aí que estão ali brincando de desenhar, de pintar, de fazer obras e tal. E ali ele se desenvolve de uma forma fantástica. Tudo que ele faz é primoroso, tudo que ele vai trabalhar, que ele vai pintar, o Verlóquio vai ficando cada vez mais encantado com o desenvolvimento tão imediato dele, tão rápido, principalmente ali ainda, mas ali eles esculpiam, inclusive tem um Davi de Verlóquio, que dizem que foi Leonardo quem pousou para o Verlóquio, porque o Leonardo, segundo o que a gente entende e vai lendo e vai estudando, ele era muito lindo, era excepcional a beleza dele. Tanto é que quem assistiu o filme, eu repito, o ator que faz o filme é muito parecido. É impressionante como esse ator ele vai relatar a imagem, o estilo, né, refinado, enfim. E esse Davi, que foi esculpido pelo Verlóquio, quem pousou, já tinha 13, 14 anos, foi o Leonardo da Vinci. Isso vocês também encontram, se vocês procurarem, vocês vão encontrar essas imagens. Então, como o pai não legitimou esse filho, e por que ele não legitimou? Porque, como ele era bastardo, tinha uma regra, uma lei, que ele não poderia vir a ser um homem de tabelião. Veja que coisa incrível, né? Então, para ele seguir a carreira de tabelionato, ele tinha que estar dentro dos moldes de uma lei, não podia ser um filho bastardo. Então, o pai aproxima ele desse mentor, né, desse Verlóquio, e ali ele se desenvolve de forma brilhante. Ele vai esculpir, ele vai posar, ele vai pintar, ele fica muito tempo ali, ele vai ficar dos 13 anos até os 24, até os 30, mas antes disso ele monta o ateliê dele, ele fica até os 30 anos em Firenze. Aos 24 anos, ele é acusado de ter sodomia, de ter praticado atos imorais, sexualmente falando, com um garoto de 17 anos. E como ele foi acusado? Naquele período, havia na cidade um tipo de uma caixa-correio, né, onde você colocava as reclamações, os temas que, sei lá, né, minha vizinha saiu com meu marido, o fulano beijou ciclano, está traindo, enfim, roubou, não sei o quê. Eles faziam uma carta anônima e colocavam essa carta anônima nessa caixa-correio dentro de Firenze. E foi encontrado uma carta anônima de que o Leonardo tinha abusado sexualmente, né, de um garoto de 17 anos. Ele vai preso, fica acho que 1 ou 2 dias preso, mas como não tinha
uma comprovação, ele é absolvido e isso não vai dar em nada lá para frente. Depois houveram outros episódios também, mas nada que pudesse também ser comprovado, ou seja, o que deixa aí muito claro? O Leonardo, ele emocionalmente, né, no sentido de uma escolha de objeto sexual, era homossexual. Ele tinha atração por homens, né? Tanto é que, naquele período do Renascimento, onde tudo está acontecendo ali nessa região, justamente de Firenze, né? Eles tinham uma coisa muito interessante, é que eles... veja que curioso, a arte estava brotando, a ciência estava brotando, a literatura estava brotando, tudo em Firenze, e eles estavam nesse período, né, que é o período do humanismo, né, nesse desenvolvimento do homem, né, que está ali trazendo o homem para o centro do universo desse período do humanismo. Existe ali uma escola, que é a escola da tradução dos livros, das obras de Platão. Em Firenze, essa escola que eles vão trazer, deixa eu ver o nome da escola aqui, que eu já vou falar para vocês. É uma escola onde vejam, naquele período de 1500, estava em Firenze esse lugar. Deixa eu ver aqui, que eu já acho o nome da escola. Era um grupo de pessoas que traduziam as obras de Platão. E o que eles estavam trazendo? Trazendo para o centro também toda a questão da República, do Platão, eu já acho aqui, né? A questão do bem e do mal, estão revendo todos esses movimentos. E, ao mesmo tempo, eles estão trazendo um modelo de homem, que era um modelo do homem grego, né? Nesse período do Renascimento em Firenze. E era nessa escola, eu não estou achando o nome que eu anotei, mas já acho, era nessa escola onde estava acontecendo mesmo essas traduções, eles faziam encontros de leituras das obras do Platão, Aristóteles um pouco, mas o forte mesmo, eles estavam ali lidando com Platão, né, com as obras do Platão. E aí, o que acontece? Eles estão trazendo o homem grego. E o que era esse homem grego, né? Os socráticos, os pré-socráticos, eram esses homens homossexuais, esses homens que naturalmente viviam a homossexualidade. Então, esse tema da homossexualidade em Firenze, nessa época, não era uma coisa assim tão apocalíptica, era um acontecimento que estava sendo trazido para esse mundo dessa época. Bom, lembrei, está aqui, ó. O nome do local chamava Academia Platônica de Carese, que estudava Platão. Era Academia Platônica de Carese. Depois, se vocês quiserem, dá para vocês pesquisarem também. E o Leonardo, eventualmente, ele frequentava esse lugar, dessa academia, onde as pessoas ali estudavam, liam Platão, faziam lá os seus banquetes, né? O banquete do Platão, liam a República, estudavam, eram grupos de leitura, viu, pessoal? Grupos de leitura de Platão. Veja só, nessa academia platônica de Carese. Os caras já eram, né? Isso eles estavam recuperando 3.000 anos antes de Cristo. E recuperando um comportamento também, né? Porque nesse tempo
do platonismo também, tinha um lugar para o homem, né? Um lugar para a natureza, que justamente no Renascimento vai voltar, né? A importância da natureza, a importância do homem colocar-se no centro do universo, a importância do humanismo, e aí vão surgir as reformas religiosas, as contra-reformas, quer dizer, está um balbucio muito curioso acontecendo nesse momento da história. Por isso que eu disse que é muito importante, para falar do Leonardo da Vinci, trazer esses episódios do Renascimento, por ele ter sido um mentor, praticamente, desse momento do Renascimento.